Sejam bem-vindos ao nosso canal. Nós queremos pedir a todos vocês, se possível, se inscrevam no nosso canal e nos ajude a crescer. Também não esqueça de deixar ao final o seu like, se gostou ou não gostou do nosso estudo. O programa a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. Voltamos aos nossos estudos nas Sagradas Escrituras e tratamos de lições para a Escola Bíblica Dominical e as lições deste trimestre, que é o segundo trimestre de 2025, temos por tema a vida de Jesus. E este assunto tirado dos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e também João. E já estamos na lição de número 9. E o título é Uma Última Viagem. Já temos discorrido por vários títulos, acompanhando o viver de Jesus neste mundo, dentro do assunto dos evangelhos, como dissemos, e dentro da palavra também que João disse: o Verbo se fez carne e nós vimos sua glória, como a glória do unigênito do Pai. E assim, temos esta lição número 9, sendo que as nossas lições são para as classes de jovens e adultos da Escola Bíblica Dominical. Saudamos aqueles que nos acompanham, que seguem ao vivo a nossa apresentação desta lição, como também queremos transmitir a todos que venham a ter sucesso pela graça de Deus, para a glória do nome de Jesus, ao ministrarem junto às classes. E aqui está esse material, se quiserem utilizar, melhorar, está a cargo de cada um professor, ou quando alguém estuda para seu próprio conhecimento. Nós apresentamos o texto áureo, que está em Lucas, capítulo 13, o verso 22. E percorria as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. Lucas 13, 22. Ou seja, se o título da lição é Última Viagem de Jesus, sim, um dia chegou a ser a última, mas continuamente Jesus caminhava, indo de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, de povoado em povoado, ensinando e operando muitas maravilhas no meio do povo, socorrendo nas suas necessidades, nas suas aflições. E agora chegou o dia de uma outra caminhada, mas que seria a última. Jesus saindo dos lugares mais da Galileia e vindo para Jerusalém pelo propósito da sua missão como Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, vinha para dar sua vida em resgate da alma, da humanidade, de cada ser humano. E assim, apresentamos como leitura bíblica, em classe,
O texto de Lucas, no capítulo 18, os versos 31 a 34, que leio agora e está em tela. Lucas, capítulo 18, 31. E Jesus, tomando consigo os 12, disse-lhes: Eis que subimos a Jerusalém, e se cumprirá no Filho do Homem tudo o que pelos profetas foi escrito. Pois há de ser entregue aos gentios, e escarnecido, injuriado e cuspido, e havendo açoitado o matarão, e ao terceiro dia ressuscitará. E eles nada disso entendiam, e esta palavra lhes era encoberta, não percebendo o que se lhes dizia. Aí está, Jesus estava determinado a concluir a sua missão, que terminaria somente mesmo passando pelo Calvário, na sua morte, sepultamento, ressurreição e depois ascensão aos céus. E aí, o Filho do Homem, o Verbo que se fez carne, deixaria de estar num corpo de carne e estaria, sim, em um corpo celestial, em espírito. Mas, voltemos à nossa lição, os discípulos ouviam uma palavra tão clara como essa, mas não entendiam. Continuando o roteiro da nossa lição, ou nosso esboço, vai passar no seu desenvolvimento por 3 subtítulos, onde o primeiro é Jesus confirma a sua identidade, baseando isso em Mateus capítulo 16, verso 13 a 19. Um segundo subtítulo, Jesus anuncia sua paixão, Mateus 16, verso 20 a 28. Terceiro subtítulo, a entrada triunfal em Jerusalém. Ou seja, sim, Jesus entrando em Jerusalém, parecendo que era um triunfo, mas na verdade era o Cordeiro de Deus, a vítima sendo conduzida ao altar, ao Calvário, à cruz, à morte remidora dos pecados dos homens deste mundo. Isto posto, já podemos seguir para um novo texto em tela, nossa introdução, onde podemos ler: o ministério de Jesus caracterizou-se por um deslocamento constante, principalmente entre as regiões da Judéia e Galiléia, passando por Samaria. Embora se detivesse na Galiléia, em face das perseguições dos judeus, mas depois de pregar, ensinar e operar inúmeros milagres nas vizinhanças do mar da Galiléia, Jesus inicia sua última viagem para Jerusalém, passando por Samaria e além do Jordão, deixando um rastro de misericórdia e operação de maravilhas, e ao mesmo tempo que anuncia está chegando a hora de sua morte e ressurreição, e prepara seus discípulos para esse momento. Muito bem, lembremos que já vimos alguma coisa anteriormente. Jesus, por algum tempo, esteve ministrando na Judéia, quando também João Batista, antes de ser preso e morto, também anunciava o Evangelho do Reino de Deus,
lá na Judéia, junto às fontes de águas, onde ele operava também o ritual do batismo em águas. E Jesus, quando aconteceu de João Batista ser preso e já começar declaradamente uma perseguição contra ele deixa a Judéia e vai para a Galileia e outras regiões, até mesmo de gentios, anunciando a palavra de Deus. E sempre nesse ir e vir, porque ele muitas vezes vinha à Judéia, mais escondido para as oportunidades de festas. Mas, nesse vai e vem, detendo-se mais na Galileia, Jesus também ministrava a palavra em Samaria. E muitos samaritanos nele creram. Mas agora é a última viagem. Sai da Galileia, descendo, passando Samaria, contornando a região ali em torno do Jordão, passando além do Jordão e depois dirigindo-se diretamente para Jerusalém. E nesse caminho, não esqueçamos, Jesus sempre ensinando, curando, libertando de opressões demoníacas, e indo para o propósito final da sua missão. Passando agora o primeiro subtítulo, Jesus confirma sua identidade. Estamos considerando o texto de Mateus, capítulo 16, verso 13 a 19. E assim, quero deixar essa leitura prévia nas Escrituras. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Este é nosso texto, quando Jesus sim confirma e deixa bem claro na sua pergunta e conversa com os seus discípulos que ele era o Cristo. E cabia-lhe dar sequência no seu ministério, abrindo as Escrituras. Muito bem. E aqui nós temos alguns pontos, não é o nosso assunto do momento, mas rapidamente. Pedro antecipa-se, muitas vezes já foi, e pronto, vamos dizer assim, para responder Jesus, algumas vezes com sucesso, na sua rapidez de responder e falar,
mas outras vezes não. Mas aqui ele teve o sucesso. Tu és o Cristo, o Messias, o ungido de Deus, o libertador, o remidor de Israel, o Filho de Deus. Pronto. Tudo completo. Pedro já tinha esta ciência. E Jesus lhe disse também que não é coisa que ele deduziu, mas foi Deus o Pai que lhe revelou. E agora vem o assunto da pedra, em que muitos dizem que é alguém aqui neste mundo que é a pedra sobre a qual Jesus edifica a igreja. Não é Pedro. Lá na carta de Pedro, ele mesmo se chama de pedra, como todos nós somos pedras, e todos, como pedras vivas, somos edificados. Sim, o templo de Deus, a morada de Deus em espírito. Jesus disse, tu és Pedro, sobre esta, a palavra é esta, pedra edificarei a minha igreja. É Jesus que é a pedra de esquina, que depois Pedro fala, insisto nisso, e depois Paulo também diz, Jesus é a pedra, Jesus é o alicerce, Jesus é o fundamento da igreja. Muito bem. Então, cuidado com isso. Não é Pedro a pedra. Se fosse referindo-se a Pedro, a pedra sobre a qual é edificada a igreja, Jesus diria sobre essa pedra. Não, Jesus disse essa. Ele disse esta. Aí, ó, esta pedra edificarei a minha igreja. E diz mais, dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O significado de chave do reino dos céus é o conhecimento das Escrituras, o conhecimento da verdade, que não só Jesus falava a respeito de Pedro que ia dar, mas ele tinha dito antes que os escribas e fariseus tinham a chave. Só que eles não entravam pela porta da salvação e também, vamos dizer assim, impedia outros que queriam entrar. Aí está o cuidado. Chave é a ciência do propósito de Deus, do plano de Deus, projeto de salvação, o evangelho da salvação, é a obra da redenção em Cristo Jesus, morto em nosso lugar. Passando em frente, nesse primeiro subtítulo, Jesus confirma a sua identidade. No primeiro parágrafo, temos o texto que colocamos em tela e que nos diz: tendo em vista a necessidade de seus discípulos estarem conscientes de que deveriam continuar a pregação do Evangelho, do reino de Deus, após sua ascensão, Jesus certificou-se de que eles estivessem plenamente convictos e confiantes em relação a quem ele era e de como permaneceriam unidos a ele. Em Tiberíades, ao interrogar os discípulos sobre quem acreditavam ser ele, Jesus louva a confissão de Pedro, porquanto este havia falado não de si mesmo, nem apenas em seu próprio nome, mas segundo a revelação do Pai. E em nome dos demais discípulos, sobre os demais discípulos. Continuando, sobre a confissão. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O Senhor Jesus declara que edificaria, ele, Jesus, edificaria a sua igreja, e essa seria inabalável, pois nem as portas do inferno prevaleceriam contra ela. Com essas palavras, o Senhor relaciona seus discípulos consigo mesmo
e implica a sua morte e vitória na ressurreição, pela qual tornaria o fundamento inabalável da igreja, ou pelo qual se tornaria o fundamento inabalável da igreja, tal como a pedra da profecia, que, rejeitada pelos edificadores, seria estabelecida por Deus como a principal de esquina na sua ressurreição. E aí, considere bem isso. E temos outras coisas que poderíamos citar, como em Apocalipse, se diz de 12 fundamentos sobre o que se apoia a Jerusalém celestial. E são pedras preciosas esses fundamentos, esses alicerces. E diz lá que cada um deles tem o nome de um dos apóstolos, mas não é os apóstolos que são o fundamento. Precisamos ler as cartas de Paulo e perceber quando ele diz e fala sobre os fundamentos dos apóstolos. E o fundamento é que Cristo Jesus é o Filho de Deus, o Messias, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E vamos lembrar que Jesus disse: derribai esse templo e em 3 dias o reedificarei. Jesus falava de si mesmo e não de outro qualquer. Portanto, além dessas considerações, deixamos dois textos bíblicos para os professores fazerem uso, se assim acharem adequado. Atos capítulo 4, algo que vai ser depois falado, quando Jesus não estará mais aqui, ou não estava mais visivelmente aqui, e Pedro e João têm uma oportunidade maravilhosa de cura de um paralítico. E, dando testemunho, ele diz assim: seja conhecido, Atos capítulo 4, verso 10, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificaste e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Ele é a pedra, olha aí, Jesus é a pedra, que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina, e em nenhum outro a salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. E aí temos, sim, baseado nesta palavra de Jesus ser o fundamento, o que estaria com eles. Olha aí, até a consumação do mundo, estarei convosco todos os dias até a consumação do mundo. Se Ele está conosco todos os dias, e isso é em espírito, não precisa de alguém substituir Jesus como pedra ou fundamento da igreja. Ele é presente entre nós. E Ele também disse, se alguém tem esse entendimento, vamos lá colocar: enviarei o Espírito Consolador e Ele vos há de guiar em todas as coisas. Então, não precisa de um ser humano para ser o fundamento da igreja. Há algum equívoco nestas coisas, naquilo que a gente ouve muitas vezes se dizer por aí, de homens serem
o fundamento da igreja. Jesus é vivo e presente, e mostrou-se presente para curar um paralítico, e ele é presente para em todo o tempo dirigir a igreja. E a palavra que também está escrita, que nós ouviríamos a voz que diria ao nosso lado: este é o caminho, andai por ele, sem se desviar nem para a esquerda e nem para a direita. E continuando o texto bíblico, ainda nessa tela, em 1 Pedro capítulo 2, verso 4 e versos seguintes, colocados aí para visibilidade ou distinção na cor verde, esse texto diz: e chegando para ele, Jesus, a pedra viva, é provada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Pelo que, diz o verso 6, também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal de esquina. Leio de novo o verso 7. E assim, para vós que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina. E uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Aí está. E desde que se anunciou com Jesus ainda criança que Jesus seria um sinal contraditário, ou seja, ele enviado por Deus, muitos nele teriam sucesso se firmando nele. Os que nele confiam não serão confundidos. Aquele que crê não se apressa, mas os que não creem, aí será uma rocha de escândalo, pedra de tropeço, e Jesus chega a dizer que cairia sobre aqueles que são contrários ao projeto de Deus. Mas continuemos ainda. Nesse primeiro subtítulo, Jesus confirma a sua identidade. Jesus está finalizando com os discípulos o conhecimento de quem é Ele. Sim, Ele é o Messias. Ele é aquele que as Escrituras vinham prometendo por milênios. E agora precisavam guardar e ter certeza disso com convicção, porque Jesus estaria partindo. Jesus confirma a sua identidade, e no segundo parágrafo desse subtítulo está em tela o texto que passamos a ler. Do mesmo modo, ao prometer que entregaria a Pedro a chave do reino dos céus, como de fato entregou a toda a igreja, o Senhor está antecipando sua ascensão, bem como afirmando que os discípulos continuariam a sua obra, pois a igreja permaneceria neste mundo até o fim dos tempos, e através do Espírito Santo que lhe seria dado. Olha, através do Espírito Santo que lhe seria dado, receberia a igreja tanto a compreensão dos mistérios do reino dos céus, como o poder e a autoridade para anunciá-los às nações, abrindo assim as portas do reino pelo arrependimento e perdão dos pecados que há, perdão dos pecados que há no nome de Jesus a todas as nações. É o de Jesus. Ide e pregai o evangelho a toda criatura.
quem crê, aí pronto, será salvo. Ou seja, eles pregando, chave na mão, abrindo a porta da salvação. E os que ouvem e creem, pronto, já entram por essa maravilhosa salvação. Ainda deixamos textos bíblicos, como Lucas capítulo 11, verso 52, quando Jesus disse para os religiosos daquela época: ai de vós, doutores da lei, que tirastes a chave da ciência, vós mesmos não entrastes e impedistes os que entravam. E assim aqui está um texto em que os escribas fariseus também tinham chave. Eles sabiam a verdade, tinham conhecimento das Escrituras. Por isso que Jesus chegou em outra lição, vimos, a dizer para os discípulos: na cadeira de Moisés estão os escribas e fariseus. Ouvi o que eles ensinam, porque eles sabiam do que está nas Escrituras. Rebeldia, desobediência, soberba, ou por amarem este mundo, não abriam a porta para eles mesmos entrar, tendo conhecimento, não utilizavam para salvar a si mesmo, como Paulo disse, que cuidava do Evangelho, não só como aquele que tem que pregar, mas aquele que também tem que se colocar, segundo as palavras do Evangelho, para que pregando não venha ele a ser reprovado. E assim, entretanto, os fariseus, com as suas tradições e outras coisas, não passavam para o lado da salvação e atrapalhavam, digamos assim, o povo a ter um entendimento correto e serem salvos, passando por essa porta, que era, na verdade, aberta e poderia estar aberta pelos próprios religiosos daquela época. Ainda o texto na tela diz, Mateus 21, 42. Disse-lhes Jesus: nunca leste nas Escrituras? A pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça do ângulo. Pelo Senhor Deus foi feito isto. E é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que dê os seus frutos. E sobre esta pedra despedaçar-se-á, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. A outra vez, Jesus, agora em Mateus, cobrando dos escribas e fariseus e dizendo para eles claramente que seria tirado deles a chave. Observe bem, o reino de Deus e dado a um outro povo. Como aqueles lavradores que não deram o fruto da vinha para o Senhor Deus, mas antes usavam a vinha como quem tem domínio e proveito sobre ela. Tiraria deles a vinha, a lavoura, entregaria a outros lavradores que daria no seu tempo o fruto, na estação própria. Mas aí está parte da nossa lição. Primeiro subtítulo: Jesus confirma a sua identidade. Agora, na sequência, um segundo subtítulo: Jesus anuncia sua paixão. E Jesus agora fala claramente da sua morte, como Cordeiro de Deus, que nele se cumpriria a expiação dos pecados do mundo. E o texto que vimos, Mateus capítulo 16, o verso 20, Mateus capítulo 16, verso 20, até aos versos mais à frente, como o 28. É um texto mais longo, peço a atenção daqueles que estão nos acompanhando, e está em tela, então, o texto bíblico. Ou você pode acompanhar na sua Bíblia.
Mateus 16, verso 20. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, Jesus, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só são dos homens. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Pois que proveito? Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo que alguns dos que aqui estão, que não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. E aí está esse texto que vamos estar seguindo com outros comentários, mas antecipadamente, aqui queremos dizer outra vez a triste ideia de muitos que o reino de Deus vem depois do arrebatamento da igreja. Quando Jesus voltar na sua glória, Jesus está no mundo. Ele disse, repito outra vez, estarei convosco todos os dias até a consumação do século. E quando ele diz, nesse verso 28, bem claro, de que muitos não morreriam, dos que ali estavam, muitos não morreriam antes que o reino de Deus estivesse manifestado neste mundo com poder. Aí, vamos voltar a entender. Quando é que o reino de Deus chegou a este mundo? João Batista já anunciava, já é chegado a vós o reino de Deus. Como Jesus depois ensinou, o reino de Deus não vem com aparência exterior, não é físico. O reino de Deus está no meio de vós. E Paulo complementa: Deus conhece os que são seus. Ou seja, o reino de Deus está e já teve o seu momento de glória. Sim, com Jesus vindo, Jesus morrendo, Jesus ressuscitando, e Jesus batizando com o Espírito Santo, e Jesus fazendo a obra continuar e o Evangelho alcançar todas as nações, a todas as criaturas na face da terra. Então o reino de Deus já veio com poder. Aí os muitos milagres, o poder dado por Deus aos apóstolos na sequência, e depois desses apóstolos seguintes, e até hoje está entre nós o reino de Deus operando maravilhas, não tanto como antes, por causa da transgressão dos pecados e dos homens amarem mais este mundo do que a Deus. Acontece como aconteceu no tempo que Jesus estava aqui na sua própria cidade, em que foi criado, Nazaré. Muitos não creem em Jesus. Aí Jesus não opera tanto como operava em Corazim, em Betsaida, em Cafarnaum e outros lugares mais, mas não em Nazaré. Continuando um tramo segundo o texto,
No primeiro parágrafo desse segundo texto, ou subtítulo, Jesus anuncia a sua paixão. O texto em tela é esse, como parte da preparação dos discípulos para o momento que se aproximava. Jesus começa a partir dessa revelação a instruí-los quanto à necessidade da sua morte, porquanto havia sido determinada pelo próprio Deus e revelada de antemão nas Escrituras. Em outras palavras, os discípulos precisavam entender que a morte de seu mestre não seria o resultado de uma conspiração de judeus e romanos, mas que através dela Jesus cumpriria o propósito de Deus de salvar a muitos. E que a sua morte, ou que a sua morte, se seguiria a sua ressurreição. De fato, para os próprios discípulos, pareciam muito estranhas estas palavras, pois em razão das circunstâncias políticas naquele tempo e de uma interpretação equivocada das Escrituras naquele tempo, segundo a qual esperavam que o Messias fosse um líder militar que viria para libertá-los do jugo dos romanos e subjugar todas as nações a um reino deste mundo estabelecido em Israel. Tal expectativa pode ser percebida em diversos episódios envolvendo os discípulos e que considerassem ser absolutamente necessário que o Mestre permanecesse vivo para esse reino. Então observe bem. Sim, por isso que havia disputa entre eles, Senhor, no seu reino, fulano e eu, se o Senhor permite, estávamos assentados um à sua esquerda e outro à sua direita, estavam nesse mundo, vendo o reino de Deus como carnal, físico, e não o espiritual, e cuja sede não é Jerusalém terrestre, mas a Jerusalém celeste. A terrestre no seu tempo de glória, sim, que houve neste mundo, foi por causa de ser figura, mas o tempo da figura passou. Por Moisés veio a lei e as figuras, mas por Cristo Jesus veio a verdade, a realidade de um Deus todo-poderoso num reino espiritual e que não é deste mundo. Precisamos estar atentos a isso e dar detalhes nesse particular todinho, porque ainda hoje tem gente que está pensando num reino carnal aqui na terra. Não, o reino de Deus já está aqui, mas é espiritual. E se Jesus vier, como virá? Na glória do seu Pai, que lugar aqui no mundo estaria aquele cuja glória é como a glória do Todo-Poderoso? Um fogo consumidor? Não. Jesus vem outra vez, sim. Vem nas nuvens do céu, sim. Haverá a ressurreição dos mortos, sim. E os salvos vão subir para encontrar Jesus, está escrito nos ares, nas nuvens. E Jesus disse: virei outra vez e vos levarei. Não é para ficar. Portanto, vamos estar atentos ao Evangelho de Cristo Jesus. Naquela viagem última, naquele tempo, muitos pensando no reino físico, hoje também. E muitos pensando que vai ser em Jerusalém terrestre. Não esqueceram de Gálatas, que a palavra diz que a Jerusalém terrestre é como a escrava Agar, que é escrava com seus filhos. Mas a nossa cidade está no céu. A nossa mãe espiritual é a Jerusalém celestial, da qual outra, a terrestre, foi só uma figura. E o tempo da figura acabou. Mas ainda temos textos bíblicos que podemos apresentar
em argumentação. Lucas capítulo 13, verso 31, coloco em tela esse texto que nos diz: naquele mesmo dia chegaram uns fariseus, dizendo-lhe: sai e retira-te daqui, porque Herodes quer matar-te. E lhes respondeu Jesus: ide e dizei àquela raposa: eis que eu expulso demônios e efetuo curas hoje e amanhã, e no terceiro dia sou consumado, ou sou morto. Importa, porém, é necessário, porém, caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte, para que não suceda que morra um profeta fora de Jerusalém. Olha os detalhes aí que terminam a missão de Jesus com a sua morte em Jerusalém. Muito bem, estava profetizado. Seria em Jerusalém, seria no Monte Moriá, ali onde Isaac também quase é sacrificado em holocausto a Deus, mas foi só uma figura, uma encenação que Deus fez. E também um ensino para Abraão e oportunidade que Deus falou que no ser dado o gerado e o amado pelo que representava, figurava Deus. Aí sim, da descendência que é não Isaac, mas Jesus, e Jesus não teria substituto, seriam abençoadas todas as nações da terra. Continuando, Marcos capítulo 10, verso 32, e iam no caminho, subindo para Jerusalém, e Jesus ia adiante deles, e eles maravilhavam-se e seguiam-no atemorizados. E tornando a tomar consigo os 12, começou a dizer-lhes as coisas que lhe devia sobrevir, dizendo: eis que nós subimos a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e o condenarão à morte, e o entregarão aos gentios, e o escarnecerão, e o açoitarão, e cuspirão nele, e o matarão. Mas ao terceiro dia ressuscitará. E ainda nesse capítulo, verso 45, porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, a maravilha que é este estudo, imaginemos nós acompanhando Jesus, e Jesus puxando aquela comitiva grande, multidão que o seguia para ir para Jerusalém como Cordeiro de Deus, que seria levado ao matador. Isaías capítulo 53. E ele dizendo, sim, ele veio para dar sua vida em resgate de muitos. Continuemos, portanto, ainda nesse segundo subtítulo. Jesus anuncia a sua paixão. O texto em tela de um segundo parágrafo da nossa lição diz: contudo, o Senhor Jesus não apenas repreendeu Pedro por sugerir que o mestre deveria fugir à cruz, mas também exortou seus discípulos a seguirem o seu exemplo, pois somente assim se tornariam de fato participantes da glória reservada àqueles que confessam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Observe aqui que no escrever, fazer uma lição, às vezes a gente usa umas palavras que não são as melhores, né? Contudo, diz o texto no início, o Senhor não apenas repreendeu a Pedro. Na verdade, Jesus não repreendeu a Pedro.
Olha o texto como está escrito. E Jesus, voltando-se para Pedro, repreendeu o diabo, mandando sair dali, porque ele não compreende as coisas que são de Deus, mas só as coisas dos homens. Pedro, vamos dizer assim, infelizmente, teve por ele o diabo, vamos dizer assim, usando sua boca para falar aquilo, mas não partia do coração de Pedro. Ele acabou de falar o certo, Jesus, o Filho de Deus. E Jesus disse que iria morrer. Quem na verdade falou foi o diabo, e Jesus repreende então, não Pedro, mas o diabo. Isso que nós precisamos estar atentos, para não errarmos no entendimento dessas coisas. Verso 23 do texto que nós temos apresentado em Mateus 16, é que diz: ele, Jesus, porém, voltando, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Ele voltou-se para Pedro e disse para Pedro, mas não visando Pedro, mas o diabo que tinha tomado uma oportunidade, se infiltrado e utilizado o ser de Pedro, a boca de Pedro, para falar aquilo a que ele se opunha. O diabo sabia mais do que Pedro e se opunha. A redenção do homem é algo que ele não quer. A redenção do homem antecipa o dia do juízo. Ele, Satanás, vai ter a condenação final, que as Escrituras também têm falado. Continuando, então, dentro dessas palavras, depois desse segundo texto, subtítulo do segundo subtítulo, e também temos mais textos bíblicos que colocamos. Lembre-se de Nicodemos. João 3, e o verso 14 e 15. Jesus falou para Nicodemos, bem claro, e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem, ele, Jesus, seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí está. Nicodemos também recebeu esta mensagem, que Jesus subiria no Calvário, seria levantado numa cruz, no madeiro, como Moisés lá no deserto, para que o povo tivesse a cura, o perdão das suas transgressões, murmurações, etc. Foi colocada aquela serpente como misericórdia de Deus, para dizer de alguém, Jesus, que levaria sobre si todas as transgressões do povo e morreria, trazendo com isso o perdão dos pecados. Aqui mesmo, nesta tela, nós temos João capítulo 12, verso 24, quando podemos lembrar o que está escrito naquilo que registrou João. Na verdade vos digo, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la. E quem neste mundo aborrece a sua vida, guardá-la para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Olha, poucas palavras, mas muito ensino, muita orientação aqui. Aqui Jesus se compara como um grão de trigo. E diz: é necessário que eu vá à morte, à sepultura, uma figura de uma semente lançada na terra e que depois vai nascer uma árvore, uma vegetação que dará muitos grãos. O trigo dando trigo, o abacateiro dando abacate, e o milho dando mais milho,
dentro de suas espigas, os seus muitos grãos. Então observem que Jesus tinha que morrer como uma semente, para que viessem muitos frutos no perdão de pecados de muitos, que nele crescem e nos dá a vida eterna a esses. Palavras lindas são essas aqui colocadas. E dentro disso, Jesus não estava amando a sua vida, estava amando a vontade do Pai. Porque quanto a Ele, se fosse fazer a vontade dele, Ele já expressou: Pai, afasta de mim este cálice, se possível for, mas não seja feita a minha vontade, seja a tua. Aí Jesus anula, renuncia e deixa que seja cumprida a vontade do Pai na sua mão. Nem pecador. Observe bem isso, para a gente entender essas coisinhas simples. E isto é para nós também. Jesus falou que pode ser discípulo dele só quem de fato renunciar até a sua própria vida. Mas se amarmos este mundo e a cobiça, estivermos aprovando a cobiça da nossa carne, ou, vamos dizer, a cobiça dos nossos olhos, fazendo o que queremos, segundo os deleites de nossas vontades, aí pronto, não estaremos fazendo a vontade de Deus. É preciso renunciar a si mesmo e amar primeiramente a Deus sobre todas as coisas. Continuando, chegamos por fim ao terceiro subtítulo dessa nossa lição, lição 9, com o título A Última Viagem, e esse último subtítulo, o terceiro, dizendo a entrada triunfal em Jerusalém. Sim, tratamos agora aqueles momentos últimos que terminam com Jesus na sua viagem, chegando a Jerusalém e sendo recebido de uma forma triunfal. Consideremos os fatos. Primeiramente, vendo o texto que está em tela, o primeiro parágrafo desse terceiro subtítulo, primeiro e único parágrafo, que nos diz: dentre os muitos sinais e maravilhas operados durante este momento final do seu ministério, há de se destacar o milagre da ressurreição de Lázaro, que foi de especial importância para comover os judeus de Jerusalém e das imediações, uma vez que Betânia, onde ocorreu esse milagre, a ressurreição de Lázaro, ficava próxima da capital. Em consequência disso, ao chegar em Jerusalém perto da Páscoa, uma multidão de judeus saiu ao encontro de Jesus para recebê-lo com aclamação e júbilo, ao mesmo tempo em que gentios, prosélitos, ou seja, novos convertidos, que haviam subido até lá, Jerusalém, naquela época, para comemorar a festa, também o procuravam. Por sua vez, a recepção calorosa que Jesus recebeu da multidão também provocou desespero no coração dos líderes religiosos da nação de Israel naquele tempo. Convencidos estes de que os romanos poderiam destituí-los de suas posições, ao verem a multidão aclamando Jesus, decidiram que ele deveria ser morto. E desde então se espalhou entre os judeus a notícia de que estavam à sua procura, procuravam Jesus para matá-lo. Ocasião propícia em que Judas, dando lugar ao diabo, cederia cobiça, traindo o Mestre, o Messias, o Cristo Jesus.
Aí está. E temos em tela alguns textos que queremos deixar como proposta para os professores ou para argumentação do que temos exposto, como em João capítulo 11, verso 17, no texto bíblico, lemos: chegando, pois, Jesus, achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios. Vamos colocar assim: a distância de Betânia a Jerusalém era como de um bairro para outro bairro nas nossas cidades de hoje. E muitos judeus tinham ido consolar Marta e a Maria acerca de seu irmão. E aí, neste capítulo 11, o verso 45, muitos, pois, dentre os judeus, tinham vindo a Maria, e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Então, Jesus está chegando numa última viagem a Jerusalém, mas a cidade antes, Betânia, onde mora Lázaro, Marta, Maria, suas irmãs. E ali Lázaro está morto. E Lázaro já está sepultado. E num processo de corrupção já avançado. E Jesus chega lá numa situação toda contrária, absolutamente, no conceito humano, impossível de se reverter. Jesus simplesmente dá ordem: Lázaro, sai para fora. Pronto, aí a multidão viu aquele milagre, se alegrou, e houve um reboliço, e se espalhou a notícia para todo lado. Jesus é um profeta. Deus está visitando o seu povo. E nunca se viu tal que um morto de vários dias venha a ser vivificado. E isso aconteceu como um dos últimos sinais de grande repercussão para que o povo entendesse que Jesus era o Messias. Misericórdia de Deus para aquele povo naquela época. Ainda temos o capítulo 12 de João, aí, a partir do verso 17, a multidão, pois, que estava com ele, quando Lázaro foi chamado da sepultura, testificava que ele o ressuscitara dos mortos, pelo que a multidão lhe saiu ao encontro, porque tinham ouvido que ele fizera este sinal. Disseram, pois, os fariseus entre si: vedes que nada aproveitais, eis que todos vão após ele. Ora, havia alguns gregos entre os que tinham subido a adorar no dia da festa. Estes, pois, dirigiram-se a Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, e rogaram-lhe, dizendo: Senhor, queríamos ver a Jesus. E Filipe foi dizê-lo a André. E então André e Filipe disseram a Jesus. E Jesus lhes respondeu, dizendo: é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Ou seja, naqueles momentos, com todos aqueles sinais, nos últimos dias de Jesus, a multidão vai receber Jesus triunfalmente. Bendito aquele que vem em nome do Senhor Deus. Hosana nas alturas. Bendito é aquele que vem em nome do Senhor. E estavam recitando um dos salmos de Davi, que falava de salvação, porque a palavra Hosana significa salva-nos, Senhor. E pronto, aí chegava o Salvador, manso e humilde, sim, montado num jumentinho, filho de jumento. Grande sinal dado àquela nação e àquela geração. E para nós, o testemunho daqueles que estiveram escrevendo sobre isso. Portanto, percebamos
Jesus, por ver e ter essa palavra de testemunho que gregos estavam vindo da Grécia para ver ele, para ouvir a ele, ou seja, a sua fama já chegou lá longe na Grécia. Jesus entendeu que a missão dele estava terminando, porque ele já estava sendo pregado e crido em nações longe, e uma nação idólatra, como a nação dos gregos, conforme Paulo depois em Atos capítulo 17 vai dar testemunho. Vinham gregos para conhecer Jesus. Olha que maravilha. Aí Jesus como que já entendeu o meu nome e esta obra redentora que Deus Pai quis fazer em mim, já está chegando às nações para a salvação de multidões, salvação de todo aquele que nele crê. Quem dera que todo mundo cresça em Jesus. Teria uma vida eterna, e agora o perdão dos seus pecados e a mudança da sua vida, sem sentido e cheia de corrupção, numa vida mais nobre e com a esperança gloriosa de um reino celestial. Um reino já aqui, na mudança de vida e de comportamento e etc. E depois o reino de Deus lá, nos lugares celestiais. Muito bem, assim estamos indo para o termo da nossa lição e concluindo num texto de conclusão, temos, embora mesmo com todas as exortações que o Mestre Jesus fez aos seus discípulos ao longo do caminho para Jerusalém, esses se desapontassem e entristecessem quando todas essas coisas se cumpriram. A palavra havia sido semeada em seus corações, de tal modo que a fé deles não desfaleceria, e quando da ressurreição seria renovada através da alegria, que a compreensão de que tudo havia se cumprido fielmente, tal como Deus e o Senhor Jesus lhes anunciara de antemão. Deus falando através dos profetas, do sacrifício, sofrimento e morte, e sim, a vítima, o cordeiro dele que tiraria o pecado do mundo, em Cristo Jesus crucificado. E Jesus com eles nessa última viagem, trazendo com palavras claríssimas o que sucederia. Ainda que não estavam bem entendendo no momento, mas depois poderiam dizer, mas ele falou sobre isso. E nós estávamos como que cegos ou surdos, sem perceber. Mas já valia. Teria um testemunho de Jesus que se antecipou, falando a eles das coisas que aconteceriam, contrárias ao desejo da nossa carne e da vontade do homem, mas corretamente o que Deus estabelecia. Sim, o sacrifício de expiação, um reino de Deus já na terra, com aqueles que deixariam a sua maus caminhos, os ídolos e a invocação de mortos, e seguiriam a verdade, e estariam fazendo parte, arrolados como cidadãos de um reino que é celestial, o reino de Deus, citações diversas. Assim concluindo, lembramos que, para nossa lição de número 9, uma última viagem dentro da história da vida de Jesus, nós temos esse esboço, com o primeiro subtítulo de Jesus confirma a sua identidade. Um segundo subtítulo, Jesus anuncia a sua paixão. E o terceiro, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E assim, lembramos ainda também o nosso texto áureo, quando disse, e percorria Jesus
as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. Lucas capítulo 13, o verso 22. E que Deus nos abençoe em Senhor Jesus. Amém. A paz do Senhor Jesus, estou aqui para fazer um convite especial para você e toda a sua família. Venha para a EBD aprender a palavra de Deus, ficar mais próximo de Deus, você e a sua casa. A família EBD está de braços abertos para recebê-lo. Escola Bíblica Dominical, um lugar de aprendizado, fé e comunhão. Aqui, cada geração descobre mais sobre a palavra de Deus. Os adultos têm um estudo aprofundado das Escrituras, refletindo sobre os princípios bíblicos e sua aplicação na vida cristã, fortalecendo assim a fé e a comunhão. Os jovens aprendem a palavra e como aplicá-la no seu dia a dia, descobrindo valores que guiam suas escolhas e a sua caminhada na fé. Os adolescentes encontram um espaço seguro para tirar dúvidas, compartilhar experiências e crescer espiritualmente com base nos ensinamentos bíblicos. Os juniores aprendem a palavra de Deus através da leitura, memorização e atividades interativas que despertam a curiosidade pela fé. Aqui, os pequenos aprendem sobre Jesus com brincadeiras, músicas e atividades lúdicas que tornam a Bíblia viva para eles. Até os bebês aprendem a palavra de forma adaptada ao seu entendimento, em um ambiente seguro e acolhedor. Cada sala é cuidadosamente estruturada para atender cada faixa etária, garantindo um ensino bíblico de qualidade e um ambiente acolhedor para toda a família. Aqui, sua fé se fortalece e sua família cresce em comunhão. Todos os domingos, às 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical. Primeiramente, quero agradecer a todos que sintonizam o nosso canal. Canal voltado principalmente à transmissão, à divulgação da Palavra de Deus. E ao encerrar o estudo desta noite, eu quero pedir a todos vocês, os que ainda não são inscritos em nosso canal, se inscrevam. Se inscrevam. Logo aí embaixo está aí a palavra inscreva-se. Clica nela. Somente isso. Se o estudo desta noite foi do teu agrado, você gostou, você concordou, clica aí no gostei. Gostei. Se você não gostou, é um direito seu. É um direito seu não gostar. Mas você pode manifestar isto. Para nós será importante isso. Saber que alguém não gostou. Clique no não gostei. Fácil. Não vai identificar você, nada. Simplesmente você vai expressar a sua opinião. Gostei, dedão para cima. Não gostei, dedão para baixo. E também pode, se você acha interessante compartilhar com seus amigos, compartilhe o nosso trabalho. Compartilhe. Aí embaixo, compartilhe. Você pode compartilhar no YouTube, pode compartilhar no Instagram, pode compartilhar no Facebook, pode compartilhar no Mensa, no WhatsApp. Vai simplesmente nos ajudar a crescer. Porque o nosso objetivo não é financeiro. Não é financeiro. Pode ver que os nossos trabalhos são todos sem fins lucrativos. Coopere conosco. Nos ajude. Temos também os nossos blogs, a nossa emissora na web, Rádio Net Grata Nova. Tudo isso você encontra aí embaixo na descrição do nosso vídeo, do nosso estudo. Dá uma olhada, todos os endereços estão aí, junto à descrição dos nossos estudos. E eu agradeço
primeiramente a Deus, por tudo que Deus tem feito nesses anos que nós estamos trabalhando na internet. E a você, que toda semana entra no nosso canal. Deus te abençoe. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.